A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva. Vamos juntos e unidos com um foco na lição com uma temática de grande relevância sobre a saúde emocional do verdadeiro discípulo de Cristo. A saúde emocional é a chave para descobrir o propósito da vida, por isso, priorize esse assunto, perceba a urgente importância que é cuidar da saúde emocional, se conscientize da necessidade dos cuidados com a saúde emocional para se ter qualidade de vida com sustentabilidade. Conheça o que a Bíblia diz sobre a saúde emocional. Antes de cuidar de outras pessoas, você precisa de cuidados especiais com você mesmo. Vamos lá? Registre aí o seu feedback com seus comentários, deixe o seu like ou seu dislike. Suas interações no canal são muito importantes para abençoar outras pessoas. Elas classificam o vídeo como interessante para ele aparecer melhor ranqueado nas pesquisas e nas sugestões de vídeos interessantes. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. O texto áureo da lição bíblica de hoje está na terceira carta de João, no versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Como verdade aplicada, o pastor Alex de Mello, ele salienta que cabe ao cristão observar os princípios bíblicos sobre o cuidado pessoal de todas as áreas da vida, visando uma melhor qualidade de vida. O texto de referência está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 a 9, onde o apóstolo Paulo ele traz recomendações diversas, incluindo questões relacionadas ao que pode provocar ansiedade, depressão ou algum outro tipo de distúrbio emocional. Paulo orienta que o cristão ele deva confiar piamente na ação divina para a promoção de provisão, paz e das condições ideais de uma vida emocional saudável e sustentável. A humanidade, no geral, ela está doente emocional e caminha rumo a um precipício, dadas as complexidades dos desafios enfrentados, cuja pressão econômica, social e intelectual gera altos índices de estresse. Caso a pessoa se descuide da saúde e do equilíbrio emocional, faltará condições para que essa pessoa assuma suas responsabilidades nas demais áreas da vida. É impossível uma pessoa cuidar de algo ou de alguém sem primeiro ela cuidar de si mesma. Quando o apóstolo João ele denotou desejar que o presbítero Gaio ele estivesse bem em todas as coisas, incluindo a saúde física, a saúde da alma, é porque o apóstolo João ele sabia a importância de o presbítero Gaio ele estar equilibrado emocional e fisicamente para continuar sendo bênção a si mesmo e às lideranças da igreja naquela época, aos missionários, como também às pessoas que precisavam ser alcançadas pelo evangelho. Na tricotomia humana composta de corpo, alma e espírito, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos. O espírito ele é o canal que o ser humano ele se comunica com Deus. O corpo ele é a estrutura física visível na qual estão sediados o espírito e a alma humana. Se a alma e o espírito eles estiverem equilibrados, alinhados com os propósitos de Deus, mesmo que o corpo físico fique debilitado, a pessoa ela conseguirá ser resiliente e superar o que precisar ser superado. No entanto, se houver desequilíbrio na alma, nas emoções, nos sentimentos e também na área espiritual, a pessoa acabará adquirindo doenças psicossomáticas ou doenças físicas, podendo até vir a óbito físico. Tanto a alma, as emoções, quanto a área espiritual precisa ser conhecidas em seus detalhes. Mas na reflexão bíblica de hoje, vamos focar apenas na alma, nas emoções, nos sentimentos e buscar absorver os princípios bíblicos para sanar ou evitar eventuais problemas já existentes ou que possa vir a existir no futuro. Um dos problemas emocionais que podem afetar o discípulo de Jesus é a síndrome de Burnet. Ela é um distúrbio psicológico caracterizado pelo esgotamento físico e mental intenso, causado por estresse crônico, tendo em vista excesso de trabalho em áreas que exigem longas e estressantes jornadas, como no caso de professores que, além da jornada em sala de aula, há também o trabalho que se estende na casa do professor, da professora, nos finais de semana, nos feriados, para se preparar aulas, elaborar estratégias de construção do conhecimento, corrigir provas e também trabalho dos alunos.
Os médicos também, cuja jornada e a responsabilidade pela vida humana nas suas mãos provoca forte esgotamento emocional e físico. Policiais que, além dos longos turnos de trabalho, mesmo de folga, eles devem estar aí 24 horas por dia em alerta máximo. Vendedores que, além da pressão da concorrência, da necessidade de se ter um conhecimento profundo e detalhado de uma gama muito grande de produtos diversos, tem também o alto índice de estresse que é provocado pelas exigências dos clientes. Os pastores, eles acumulam também o cuidado com alto número de pessoas, alto número de casos, com questões graves que exigem confidência e preservação física, moral e espiritual das pessoas. Um exemplo é Gregório de Nazianzo, pai da igreja cristã do século IV, que certa vez ele estava tão esgotado e exausto que ele orou dizendo: estou esgotado, ó meu Cristo, respiração da minha vida. Estresse perpétuo e onda, em aliança juntos, tornam longa esta vida, esse negócio de viver. Lutando com inimigos internos e externos, minha alma perdeu sua beleza, borrou sua imagem. Por serem seres humanos, todos estes citados e tantos outros podem enfrentar um estado de exaustão excessivo. Nunca ignore a necessidade e a urgência de cuidar da saúde emocional. A própria origem do termo burnout já traz em si um dos sintomas dessa síndrome. O termo burnout tem origem na palavra inglesa burn e significa queimar. Por isso, o termo ele foi utilizado para nominar essa síndrome, pois representa a sensação de se estar queimando por dentro, esgotado e sem energia. Além desta sensação, outros sintomas da síndrome de burnout são a exaustão emocional excessiva, queda de desempenho nas atividades, improdutividade, ausência de prazer no que antes era prazeroso de ser realizado, distúrbio no sono, mesmo que a pessoa durma, ainda fica com a sensação de cansaço mental e físico, dores de cabeça constantes, sem causa aparente, problemas gastrointestinais, irritabilidade excessiva e alteração constante no humor. Embora a síndrome de burnout ela seja uma nomenclatura moderna, cujo termo técnico ele foi criado em 1974 pelo médico Herbert Freudenberg, suas causas e seus efeitos são muito antigos. Dentro do contexto bíblico, para se ter uma noção, pelo histórico do que passaram, Moisés, Jó e também Elias, dentre outros personagens bíblicos, eles tiveram exaustão emocional excessiva, característico da síndrome de burnout. A exaustão de Moisés por acumular toda a responsabilidade para si na condução dos hebreus levou seu sogro Jetro a lhe aconselhar a delegar parte da sua responsabilidade a outros companheiros idôneos. Jó ele estava tão exausto pelo que estava passando que ele clamou aos seus amigos acusadores que tivessem compaixão dele. Elias estava tão exausto que fugiu de Jezabel e se isolou numa caverna. Dentre as causas prováveis para o surgimento da síndrome de burnout estão expectativas elevadas, chegando a ser fora da realidade pessoal ou momentânea quanto ao desempenho pessoal, excesso de esforço para atingir metas e atingir os resultados projetados, temor e insegurança em delegar tarefas a serem desenvolvidas por outras pessoas, esgotamento ocasionado pela ação de se fazer tudo sozinho, como também embates causados por auxiliares insubordinados e desobedientes. Essas sensações recorrentes no dia a dia da vida secular podem também ocorrer nas questões relacionadas à vida espiritual e ministerial. A complexidade da vida e dos afazeres humanos, bem como a imensurável obra de Deus, precisam ser pensadas e trabalhadas, distribuindo tarefas, repartindo responsabilidades, para se evitar a síndrome de burnout e tantos outros distúrbios emocionais que podem ser gerados em decorrência dela. Da mesma forma que Moisés, Paulo e Jesus, os cristãos, obreiros, os ministros na atualidade devem ter cooperadores idôneos para compartilhar a missão da igreja cristã na evangelização mundial. Um detalhe importante a ser observado é que, ao se perceber a gravidade de algo, seja no âmbito físico, secular ou espiritual,
Quem estiver envolvido na busca por solução deve aí ter o cuidado necessário para não absorver para si o problema do outro e vir a ser dominado por ele, ou então potencializar algum problema pessoal que estiver enfrentando de forma a ser neutralizado por ele. Moisés, por exemplo, quando ele se viu diante de uma situação insolúvel no âmbito humano, ele recorreu imediatamente a Deus na busca por uma solução sobrenatural. Essa deve ser a mesma atitude a ser tomada em situações extremas, pois ser líder, influenciar e liderar outras pessoas não é ser Deus, mas apenas um representante direto dele. Em meio às severas aflições e perseguições, Paulo ele só conseguiu se manter resiliente, tendo em vista a sua total dependência de Deus, que o fazia estar forte mesmo quando ele se sentia fragilizado. O mesmo ocorreu com Davi, que em meio aos embates destruidores, ele seguiu confiante, pois Davi ele tinha o Senhor como seu pastor, o seu cuidador, o seu protetor e provedor. É extremamente importante se buscar ajuda nos casos de esgotamento físico e emocional. Além de o ser humano não ser de ferro, ser limitado e frágil, os sintomas da síndrome de burnout surgem de forma gradual, só realçando aí depois de um longo período de desgastes físicos, exaustão emocional e do envolvimento da pessoa em situações extremamente desafiadoras. Portanto, dá tempo de a pessoa se policiar, avaliar o seu quadro emocional e buscar por ajuda pastoral ou até mesmo por ajuda psicológica. Busque se conhecer melhor física e espiritualmente, respeite os seus limites, entenda que pedir ajuda é um gesto nobre da pessoa com ela mesma. Reserve momento para folgas e férias, desfrute de tempo com qualidade com a sua família, tenha conselheiros idôneos, tementes a Deus, melhore a sua vida devocional diária com leitura bíblica, oração, jejum e culto ao Senhor. Faça como o profeta Elias, que mesmo após fugir e se isolar numa caverna, ele viu Deus se manifestar a ele em resposta às suas orações na busca por uma solução saudável e sustentável, só possível vindo da parte de Deus. Se for o caso, procure o seu pastor e ele, num trabalho multiprofissional com um psicólogo ou com um psiquiatra, ele vai ser o instrumento de Deus para te ajudar. A depressão é outro problema emocional gravíssimo, sendo considerado um mal do século, pois é a principal causa global da incapacidade humana e contribui de maneira muito significativa para a carga global de doenças que tem afetado a humanidade. Apesar de afetar mais mulheres que os homens, a depressão ela não escolhe idade, profissão, religião, etnia ou classe social. O termo depressão, com origem no latim, significa afundamento, rebaixamento, tanto da ausência de energia quanto da ausência de prazer nas questões relacionadas à vida humana, afetando, comprometendo e neutralizando emocionalmente a quem é atingido por ela. Quanto aos sinais da depressão, antes de mencioná-los, é importante frisar que apenas após um período mínimo de 14 dias dos sintomas é que uma pessoa ela pode ter configurado aí o quadro depressivo. Os sinais mais comuns da depressão são mudanças repentinas de humor, isolamento social, dificuldade de concentração, alteração no sono e no apetite, supervalorização de pensamentos negativos, excesso de autocrítica, comportamento de fuga para evitar encarar a realidade, abandono de atividades habituais, sentimento de culpa, sensação de desamparo e abandono. Não é o caso de a pessoa, por estar vivendo em um mundo imoral, corrupto e perverso, ela está sujeita a passar por situações de extremas aflições e adversidades. É que quando essas situações ocorrem, a pessoa ela se sente inabilitada, não tem força para encarar, ser resiliente e superar essas situações. A pessoa ela se entrega ou então ela foge por não ver sentido na vida ou em se viver. A sensação é que não compensa lutar, não compensa continuar vivendo.
Mesmo sendo muito importante o acompanhamento pastoral, o diagnóstico de quaisquer anomalias psicológicas, ele deve ser feito, ele deve ser dado por profissionais habilitados nas áreas da psicologia ou da psiquiatria. O próprio pastor, ao observar a possibilidade de um quadro depressivo, ele deve tomar a iniciativa de encaminhar o seu aconselhando a um profissional da área e fazer aí o acompanhamento de forma paralela. Quanto às causas da depressão, as principais são pressão constante e excessiva para atender às demandas da vida, falta de tempo para cuidar de si mesmo, sentimento de solidão, isolamento social, medo excessivo de fracassar ou de decepcionar outras pessoas, receio de decepcionar ou de ter decepcionado Deus, traumas pessoais internalizados, histórico familiar problemático ou com quadros de depressão e desafios relacionados ao equilíbrio de diferentes áreas da vida. No contexto bíblico, o profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, ele demonstrou características de um quadro depressivo quando o povo recusou a sua pregação, as suas profecias. Na ocasião, Jeremias ele chegou a questionar sua mãe por que havia lhe dado a luz. Outro caso foi o profeta Elias, que em meio à sua decepção pessoal quanto ao ministério profético, ele desejou a morte. Paulo ele orientou aos cristãos que, conscientes de suas limitações e fragilidades humanas, devem ser resilientes na dependência exclusiva de Deus, tendo o tesouro do conhecimento da glória de Deus em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo sendo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Portanto, é preciso estar atento aos sinais de um possível quadro depressivo e se dispor a buscar ajuda antes do agravamento da saúde emocional e espiritual. Uma excelente forma de buscar ajuda é compartilhar as angústias com pessoas idôneas, equilibradas emocional e espiritualmente. Do contrário, a pessoa será sujeita a outras pessoas que se aproveitarão de suas fraquezas, agravarão seus quadros depressivos, podendo tornar a situação irreversível. Mesmo sendo um profeta honrado por Deus, Elias ele cometeu o erro de se isolar quando podia simplesmente continuar confiando que Deus sempre esteve e estaria no controle de todas as situações. No entanto, uma lição extraordinária foi ensinada por Deus nesse episódio do isolamento do profeta Elias. Yahvé, ele é um Deus de oportunidade e sempre toma a iniciativa de motivar seus servos e suas servas em situação de fragilidade. Deus procurou o profeta Elias e Elias ele se dispôs a se abrir e compartilhar com Deus as angústias do seu coração. Deus respondeu o profeta Elias, sarou suas emoções, o reanimou e o comissionou a ungir os reis Azael sobre a Síria e Jeú sobre Israel, bem como a ungir Eliseu como seu sucessor no ministério profético. A ação semelhante à de Deus o apóstolo João tomou para ajudar a solucionar os impasses enfrentados, fortalecer e motivar o presbítero Gaio e a igreja primitiva de sua época. Fortalecidos pelos conselhos e também pelo apoio do apóstolo João, o presbítero Gaio, Demétrio e a igreja cristã prosseguiram a jornada e superaram aquele momento de extrema dificuldade. Investir em bons relacionamentos, prioritariamente com Deus e com pessoas tementes a Deus, é de extrema importância a quem precisa, quer e busca ajuda. É preciso se conscientizar que até mesmo cristãos autênticos podem passar por momentos adversos, momentos de extremas aflições. Dias maus são inevitáveis e só pelo fato de uma pessoa se empenhar em servir a Deus fielmente em todos os aspectos, ela será alvo dos ataques do inimigo, que pode se utilizar dos sintomas e dos males provocados pela depressão, algo suscetível a qualquer pessoa. Total dependência de Deus, resiliência e pessoas de confiança são fundamentais para que tudo passe a fazer parte do passado ao se transformar no meio pelo qual Deus promoveu maturidade, experiência e superação aos seus discípulos e discípulas. Dentre outros males que podem atingir o discípulo de Cristo, está também a ansiedade, que até certo ponto é normal, pois tem a ver com as características humanas.
Dentro da normalidade, a ansiedade, a preocupação com algo ou alguém, o desejo ardente, o desejo veemente, impulsiona a pessoa a lutar e a prosseguir em busca dos objetivos traçados. No entanto, quando esses desejos ardentes, essas preocupações, esses desejos veementes ultrapassam os limites da racionalidade humana, quando eles dominam, aprisionam e paralisam a pessoa, o excesso de preocupação vai gerar angústias profundas na alma, se tornando aí algo patológico. Os sintomas da ansiedade são uma resposta natural do corpo a perigos, a riscos iminentes, numa espécie de proteção biológica natural. O problema é quando eles se tornam aí crônicos, gerando desequilíbrios e transtornos emocionais que comprometem a saúde física, mental, emocional e espiritual da pessoa. Os principais sintomas que acendem a luz de alerta quanto à ansiedade são forte sensação de perigo iminente, pânico ou desgraça, aumento da frequência cardíaca sem causa física aparente, respiração rápida, ofegante, conhecido também como hiperventilação, sudorese e tremedeira sem causa física aparente, fraqueza ou cansaço sem que ocorra atividade laboral, dificuldade de concentração, pois a sensação é de se estar perdido no meio do nada, insônia, problemas gastrointestinais e dificuldade no controle das emoções e preocupações. Outro sintoma grave é a pessoa passar a agir fora do tempo de Deus ou sem o start, sem a autorização divina, tentando antecipar e evitar frustrações com ações inadequadas e impensadas que agravarão ainda mais os problemas, tendo em vista as trágicas e inevitáveis consequências. É benéfico e necessário que cada pessoa aplique em si o autocuidado, tanto no que se refere às questões seculares, quanto na realização da obra de Deus. Deixar de priorizar a saúde mental, a saúde emocional, a saúde da alma, elimina a alegria que a pessoa pode desfrutar e isso só agrava as preocupações futuras ao invés de esvaziá-las. Quanto às causas da ansiedade, elas têm início no descuido quanto à qualidade e sustentabilidade das emoções pessoais e se alastram pelo excesso de preocupações com o futuro, pela sobrecarga com atividades físicas e mentais, pelo estresse fora de controle, pelos problemas com relacionamentos tóxicos, problemas de saúde, eventos traumáticos, medos, fobias e em fatores genéticos e biológicos que podem transformar a ansiedade natural em uma ansiedade patológica. Outro fator que pode transformar a ansiedade natural em patológica é a pessoa fazer ou deixar de fazer algo sozinha, isolada, por impulso, motivada pelas circunstâncias, fora do tempo de Deus e sem consultar a Deus, se utilizando apenas dos seus atributos e competências pessoais que são limitadas, frágeis e falhas. Sempre que a pessoa quiser poupar energia, ela deve fazer tudo com a ajuda de Deus e de pessoas tementes a Deus. Se é para fazer algo, faça tudo quando for a vontade de Deus, se aliando a pessoas sob a orientação de Deus e na força do seu poder sobrenatural, que é ilimitado e 100% eficiente. Quanto às práticas do autocuidado, a primeira delas é lançar diante do Senhor toda a ansiedade, convicto de que Deus é quem cuidará e manter tudo sob seu controle absoluto, sob seu absoluto cuidado, proteção e seu amor. Da mesma forma que o apóstolo João expressou o desejo de que o presbítero Gaio estivesse bem em todos os sentidos, inclusive em relação às suas emoções, o presbítero Gaio, ele precisava se cuidar para que isso fosse uma realidade na vida dele, que era composta por seu corpo, por seu espírito e por sua alma, sede das suas emoções. A integralidade da composição humana, corpo, alma e espírito, precisa de cuidados integrais. Cuidar de uma parte, descuidar da outra, é comprometer o todo, podendo fazer com que problemas insignificantes se transformem em doenças psicossomáticas com origem em sofrimentos emocionais que fazem com que os sintomas provoquem desequilíbrio, provoquem dores e problemas físicos. Cada pessoa deve seguir o exemplo do salmista, que ao perceber que a ansiedade queria dominá-lo e conduzi-lo a um possível quadro depressivo, ele disse a si mesmo:
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Com frequência, as pessoas fazem de um tudo para ter beleza física, para conquistar bens materiais e financeiros, para agradar os amigos e familiares, mas com a mesma frequência não se preocupa com a sua própria alma, em se cuidar de si mesma, de buscar cura para suas emoções em Deus, por meio da oração, da leitura bíblica, do abandono das práticas pecaminosas de estimação e de ancorar as emoções próximo a pessoas tementes a Deus. Todo ser humano ele está sujeito ao esgotamento físico, à exaustão mental, à depressão e à ansiedade, inclusive quem serve a Cristo genuinamente, por mais espiritual que o seja. É preciso e importante conhecer as causas, os sintomas e os tratamentos preventivos para cuidar da saúde física e emocional. É fundamental se livrar dos preconceitos e buscar ajuda o quanto antes, se conscientizando também de que, para se ter um futuro equilibrado, livre da ansiedade, da depressão, da síndrome de Burnout e de tantos outros distúrbios emocionais, a pessoa deve lançar todas as suas ansiedades diante de Deus, deixando-o no controle de tudo e de todos. Exercite a fé, mas se for o caso, busque ajuda pastoral e de profissionais nas áreas da psicologia e da psiquiatria para ter restaurado a sua saúde física, emocional e espiritual. Além da insubstituível ajuda das Escrituras Sagradas e da ajuda pastoral, pode ser o caso de haver necessidade de ajuda médica. Coloque a sua saúde física, mental, emocional e espiritual em suas orações. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor, tendo um ano de 2024 repleto da bênção de Deus sobre a sua vida.